ficar no outro lado, né? Bem mais. Em cima e embaixo. Sim. Boa noite, gente. O som tá bom aí para vocês? Olá, olá, muito boa noite. Olá, Rafael, tudo bem? Tudo Boa jóia? E noite. você? Como estão as coisas? Bem, graças a Deus. Avisar que eu tô aqui de máscara, porque a gente tá aqui no tanto online como presencial aqui também. Deixa eu mostrar para você aqui, pelo menos um pouquinho das pessoas que estão aqui, né? Sempre um número reduzido de pessoas por conta do distanciamento, né? Olá, Mas, meus amigos, muito boa noite. Que Jesus abençoe a todos. boa noite, boa noite. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Ele tá falando. Ele tá falando, mas não tá. Tem um pouquinho de delay aqui, que vocês vão ver um pouquinho de delay com quem a gente está transmitindo, mas só dele, o delay é só dele, exatamente. Eu não entendi. O delay é eu Não, passando para você ou eles assistindo aí? no vídeo que eu estou colocando aqui, projetando. Ah, tá jóia. Mas Você o áudio sem delay, é só o vídeo, né? entendi. Então, gente, muito boa noite a todos vocês. Nós temos a honra aqui de receber o palestrante Rafael Siqueira. Eu conheci o trabalho dele ano passado, e alguns vídeos acho que foi um vídeo especificamente, que viralizou, acho que foi no Twitter, sobre posse de armas, alguma coisa assim. E eu, né, comecei a acompanhar o trabalho dele. Inclusive, tenho passado seus vídeos aqui, Rafael, várias vezes, aqui nas noites de estudo. O pessoal aqui já está conhecendo você bem. Mas, de qualquer maneira, o pessoal aí na live, o som tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Poderiam me dar um retorno aí, por favor? Bom, então, Rafael, só falando um pouquinho da nossa casa aqui, antes da gente começar. A nossa casa completou 40 anos, né, de existência esse ano. Foi inaugurada no dia 18 de maio de 1981, né, através do médium Paulo Benevides, que até hoje se encontra aqui com a gente. Nós temos, além da casa aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, temos uma casa também na cidade de Bom Jesus, que é no interior, aqui cerca de 50 quilômetros de distância. Aqui em Natal a gente faz os trabalhos basicamente doutrinários, né, mas na cidade de Bom Jesus também tem um trabalho assistencial material, né? E sempre seguindo a linha de Allan Kardec, né, e de Jesus Cristo como exemplo máximo. Bom, gente, deixa eu fazer uma pequena... Eu peguei essa descrição aqui, Rafael, se você me permitir, no seu canal do YouTube, né? Rafael de Amorim Siqueira, nascido em Itaperuna, reside atualmente em Niterói, ambas as cidades no estado do Rio de Janeiro. Frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Conheceu e passou a estudar a doutrina espírita aos 18 anos, em 1998. No ano de 2008, passou também a atuar no campo da exposição doutrinária. Advogado, estudante de psicologia, esposo de Gabriele e pai da Clara e do Chico. Aliás, eu gostaria de recomendar a todos vocês o canal do YouTube de Rafael, que tem bastante coisa lá. As palestras que ele consegue colocar por lá, estão todas lá. Palestras, tem vídeos curtos e tem palestras maiores também, de mais de 1 hora, né, de mais variados temas do Espiritismo. Então, inicialmente, né, vamos fazer uma prece, né, uma prece inicial, só para a gente dar por iniciados os trabalhos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e dizer assim: obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado por estarmos aqui reunidos em ambos os planos da vida,
encarnados e desencarnados. Este momento que tu nos permitiste estar aqui para aproveitar, para absorver os conhecimentos que nos serão passados, lições que, sem dúvida, nós levaremos para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que nos cerca, pelo dia que está para se encerrar, pelos momentos que passamos durante este dia, os momentos alegres, os momentos assim não tão alegres. Mas são esses momentos de dificuldade, Senhor, que fazem com que nós andemos para frente, sigamos de pés a marchar, como diz a oração, ereto, firme a caminhar, sempre sob os auspícios do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos mais uma vez e pedimos permissão ao Pai para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje, com muita paz, com muito amor em nossos corações, que assim seja. Bom, então, 20 horas, a palavra está com você, Rafael. Fique à vontade para fazer a sua explanação. Muito obrigado. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que tenhamos todos uma excelente noite. Eu rogo a Jesus, o amigo de todas as horas, rogo aos nossos benfeitores espirituais que nos envolvam a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero registrar a minha alegria e o meu contentamento em poder falar para vocês. Não me sinto necessariamente um orador espírita, mas alguém que ama o Evangelho de Jesus, alguém que foi muito agraciado pela doutrina espírita e que tem falado por aí dessa doutrina, desse Consolador prometido, como uma forma de nós estarmos no mundo sem ser do mundo, de nós marcharmos fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. No início, eu quero perguntar a vocês, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Me dê um retorno também. Tudo jóia, meu amigo? Então tá ótimo. A proposta da gente conversar na noite talvez seja um dos temas mais discutidos, mais debatidos, que tem sido mais objeto de palestras ultimamente, que é a transição planetária. Porque vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Essa é uma frase do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, numa obra notável, que eu deixo como sugestão de leitura para vocês. Essa obra aqui, Transição Planetária. A primeira das obras de Manuel Filomeno de Miranda falando sobre esse tema. E a gente sabe que hoje já são 4 obras, porque depois de Transição Planetária, nós marchamos para um outro livro, também muito bom e muito instrutivo, Amanhecer de uma Nova Era, dando continuidade aos ensinos onde Manuel Filomeno de Miranda nos fala sobre a transição planetária. Depois, a gente marcha para um terceiro livro, Perturbações Espirituais, até chegar no último dos livros. Eu prefiro dizer o mais recente, porque a gente ainda espera mais livros de Manuel Filomeno de Miranda, que é este aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração. Um verdadeiro best-seller, está sendo vendido pela Amazon, pelas casas espíritas, e que vale a pena ser lido. O tema transição planetária não é um tema novo. Quando a gente volve ao próprio Evangelho de Jesus, lá em Marcos, capítulo 13, ou em Mateus, capítulo 24, Jesus já nos falava, no sermão profético, dessa mudança que ocorreria no planeta Terra. Porque da mesma forma que evoluem os seres humanos, também evoluímos nós, também evoluem os mundos onde estagiam os seres humanos. E, igualmente, na obra A Gênese, que é a 5ª obra básica da nossa codificação, no capítulo 18, Allan Kardec nos fala desse período de transição. O capítulo é chamado São Chegados os Tempos,
E ele é subdividido em 2 tópicos, sinais dos tempos e a geração nova. Então eu deixei para vocês aí 4 dicas de leitura de Manuel Filomeno de Miranda, o Evangelho de Jesus, Marcos 13 e Mateus 24, e igualmente o nosso livro, A Gênese, de Allan Kardec, lá no seu capítulo 18. Porque este período nós conhecemos como o período em que o nosso planeta está migrando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E para que a gente possa aprofundar nessa temática, primeiro eu quero conversar com vocês quais são os tipos de mundos que estão catalogados lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Porque eu vejo muitas pessoas ouvindo falar dessa transição, mas que ainda nem conhecem os tipos de mundos que são catalogados pelo universo. Porque um primeiro tipo de mundo, e depois se vocês quiserem acompanhar ou estudar mais, podem ir no Evangelho, capítulo 3. São os mundos primitivos. E o que são os mundos primitivos? São as moradas das primeiras encarnações da alma humana. E vocês poderiam me perguntar assim, Rafael, a Terra já foi um mundo primitivo? A resposta é positiva. Porque pensemos na Terra na sua era pré-histórica, nos tempos primitivos, onde nós tínhamos que caçar, onde nós não tínhamos a escrita, onde os hábitos eram muito rudimentares, estava se construindo a nossa sociedade, o próprio senso de família, os próprios animais ainda eram animais muito rudes, ou seja, a nossa terra, que a gente pode dizer até o período onde o homem começa a escrever, é considerado um mundo primitivo. E naquele mundo primitivo, a gente sabe que nós não tínhamos grandes coisas que nós temos hoje. Por exemplo, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos ar-condicionado, nós não tínhamos essa estruturação de sociedade, de cidade, de casas que nós temos hoje. O próprio nome já diz, era um mundo primitivo. E o que categoriza esse mundo primitivo? É onde o mal sobrepuja e muito o bem. Os homens e os animais, de fato, são muito instintivos, são muito primitivos. Eles vivem basicamente para gozar, para comer, para dormir, para, enfim, ter uma vida essencialmente material. A gente pode subir a um 2º grau na escala dos mundos, que é a fase que nós nos encontramos hoje, que é o mundo de provas e expiações. E o que é esse mundo de provas e expiações? O próprio nome já diz, onde existem as provas, onde existem as expiações. E o que são provas ou expiações? São oportunidades de crescimento pelo qual passam os espíritos. Nós que erramos precisamos dos mecanismos de reajuste. Esse reajuste pode ser através de provas, que são aqueles mecanismos mais brandos, onde a gente passa por uma escola purificadora ou redentora, ou passamos pelas expiações. Quando essa aprovação é mais rude, é mais dura, o nosso débito é mais gravoso e a gente passa por mecanismos de redenção mais exacerbados. O benfeitor Emmanuel, na questão 246 do livro O Consolador, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que a prova é uma escola, diz que a expiação é uma prisão. Se é uma escola ou é uma prisão, é porque existe neste mundo espíritos que erraram. Espíritos imperfeitos que necessitam de reajuste. Ou seja, nós estamos num mundo que, seja uma escola, seja uma prisão, é um local de reajustamento. E o que nos dizem os bons espíritos sobre o mundo de provas e expiações? Não é mais aquele mundo primitivo de antes, mas é o mundo onde o mal ainda predomina. Porque quando nós olhamos para o mundo nos dias de hoje, nós ainda vemos muito mal. Vemos ou não vemos? Quando ligamos a televisão, parece que o mal avulta aos nossos olhos. As notícias no rádio, as notícias nos nossos periódicos, são notícias muito, muito gravosas. Existe um 3º grau da categoria dos mundos. Eu acho que você travou um pouquinho aí, eu não sei se foi você ou se fui eu. Mas, enfim, vamos seguir. O 3º grau na escola dos mundos é o mundo de regeneração. Observem, se no mundo primitivo a gente tinha o mal na exuberância, no mundo de expiação e provas a gente tinha ainda o mal que predominava, no mundo em regeneração, o bem começa a levantar e a gente tem ali na balança mal e bem
quase que equivalendo. Ou seja, a gente sai de um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda é muito forte, e chega num mundo de regeneração, onde o bem ganha força, onde as almas começam a se retemperar. Eu gosto sempre de fazer metáforas e comparações para que a gente possa entender. O mundo de provas e expiações é como se nós estivéssemos no hospital, no auge da doença. E o mundo de regeneração é o período de convalescença. A gente já não está mais no período do auge da doença, mas nós ainda não melhoramos por completo. Estamos na convalescença, estamos naquele período onde a doença não é atroz, mas a gente ainda não está plenamente saudável. E como está o mundo de regeneração? Já existe um equilíbrio entre o mal e o bem. Eu gosto sempre, meu amigo, de falar na balança. Pensem numa balança. Mundo primitivo. O mal pesa em exuberância. O bem é quase que em pequenas porções. Mundo de provas e expiações. O mal ainda sobrepuja, mas já existe o bem. É o que nós vemos hoje. Mundo de regeneração. O mal vai ficando menos pesado e podemos dizer, para fins de entendimento, que começa a empatar com o bem. Chegamos num quarto grau dos mundos, que são os mundos ditosos, porque aí o bem começa a ficar mais pesado e o mal começa a desaparecer. Vai ficando apenas em vestígios, até chegar no mundo celeste ou ditoso, que é a morada dos espíritos nobres, onde já não existe o mal mais. E qual o período que nós estamos vivendo? Saindo das provas e expiações, onde o mal ainda sobrepuja, e indo para um mundo em regeneração, onde já existe ali uma equivalência entre mal e bem, ou seja, um período de convalescença. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o mundo em regeneração já é um mundo de paz, já é um mundo onde todos nós teremos a alegria, a aventura. Gente, é mundo em regeneração, não é mundo regenerado. Quando a gente abre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que a definição é onde almas que ainda têm erros encontram novas forças. Então é um período de reajuste, é um período onde a gente vai ter mais confiança, mais paz, mas ainda vai ter algumas dificuldades. Então pensemos nisso e pensemos nesse período de transição pelo qual nós estamos passando. E o que categoriza esse período de transição? Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, há uma questão que ela é muito peculiar, que é a questão 784. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí agora pode me acompanhar. Porque a gente olha para o mundo hoje, parece assim, caramba, será que o mundo de fato está saindo de provas e expiações e está indo para um mundo em regeneração? Será que o homem de fato está melhorando? E olha o que Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? É a sensação que nós temos. É a sensação que nos parece quando a gente liga a televisão, quando a gente conversa com as pessoas, que o mundo não está melhorando. Mas nos dizem os bons espíritos, isso é uma sensação, isso é uma impressão, porque olha a resposta que eles nos dão. Engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, nós temos uma sensação de que o mundo e as pessoas estão piorando, mas é exatamente o contrário. Nos dizem os benfeitores que é preciso que o mal chegue ao excesso para que a gente tenha contato com o mal, para que a gente veja o mal e a gente, de fato, comece a melhorar. Você vai perceber, meu amigo, que eu gosto muito de criar imagens, porque nas imagens, nas histórias, as pessoas compreendem. E eu quero criar 2 imagens com vocês aqui agora para que a gente compreenda o que é um período de transição planetária. Vocês se lembram que antigamente, quando a gente ia receber uma visita em casa, às vezes a gente olhava para um cômodo, olhava para a casa, ela estava bagunçada. E o que a gente fazia? Puxa vida, a visita não pode ver a minha casa bagunçada. Nós pegávamos a bagunça e jogávamos todo num quarto, ou num cômodo, ou naquele ambiente onde a visita não ia ver. Não é assim que a gente fazia? Ou então a gente pegava a poeira da casa, a gente costumava ter um tapete e varria para debaixo do tapete. Ou seja,
A bagunça já existia, a sujeira já existia, estava escondida. O que é um período de transição planetária? É quando já não se consegue mais nem esconder a bagunça, nem julgar a poeira para debaixo do tapete. Porque a gente começa a ver, e vendo aquilo nos incomoda. E qual é o nosso compromisso? Limpar a casa, arrumar a casa. Eu quero deixar com vocês uma outra metáfora. A metáfora agora pode parecer até um pouco estranha, porque eu quero relembrar os meus dias de meninice, no norte do estado do Rio de Janeiro, quando eu tinha pele com muitas espinhas. Ainda hoje eu tenho algumas espinhas, nada obstante os meus 41 anos. Espinha, jovem sabe. Fica vermelho, depois fica amarelo, a vontade que a gente tem é de espremer aquilo, porque ninguém quer aparecer na rua, nos colegas, no ambiente de trabalho com aquilo amarelo. E eu me lembro de chegando para minha mãe e dizendo assim: mãe, olha o meu rosto, mãe, está todo amarelo, não aguento mais. E minha mãe dizia assim: meu filho, quando está amarelo assim é que está melhorando. Mas mãe, eu não te compreendo. Como assim está amarelo, está melhorando? É porque a inflamação que estava por dentro está saindo. E depois a pele vai cicatrizar. A única coisa que você não pode fazer é mexer. Porque se você cutucar, fica cicatriz. O que é transição planetária nessa metáfora bem simplória que nós estamos fazendo? Toda a inflamação da sociedade, dos homens, ela está saindo. O nosso pus, os nossos vícios, está tudo ficando à mostra, para que possa melhorar, para que a ferida possa cicatrizar. A gente se incomoda porque ninguém gosta de ver pus, ninguém gosta de ver inflamação. A gente tem a sensação de que as coisas não estão bem. Mas o período é o período de expulsar a inflamação para que a gente possa melhorar. Isso é um período de transição planetária. É nós sabermos que a nossa casa está em arrumação. E período de obras é um período complicado. Eu estou com obra aqui em casa nesse instante, consertando um banheiro, porque está vazando no apartamento de baixo. É barulho, é poeira, é confusão, mas depois a casa vai estar nova. Então a gente tem que aguentar esse período pensando no futuro. Só que a diferença, meus amigos, é a seguinte: o engenheiro da obra do planeta Terra chama-se Jesus de Nazaré. Não é nenhum arquiteto do mundo. Não é ninguém que vai fazer um plano de mexer numa casa sem ter uma planta, sem ter todas as condições para que o nosso planeta possa, de fato, ter o melhor tratamento. Então, esse é o período que nós estamos passando. E esse período, ele pode ser categorizado por dois tipos de situações, que nós chamamos de intercorrências. São intercorrências externas, são intercorrências internas. O que está ocorrendo externamente? Quando a gente liga a televisão, quando a gente conversa com as pessoas, quais as notícias que nós temos? Externamente, terremotos, maremotos, pandemias, nós sabemos de convulsões sociais pelo mundo. E por que tudo isso está acontecendo? Porque a nossa Terra está virando o eixo, está mudando a psicosfera. Ela está num verdadeiro momento de frenesi. Então essas coisas acontecem porque são típicas de um momento de transição. Mas nós vamos passar por essa turbulência e vamos seguir em frente. O que nos compete? Ter confiança, ter esperança e saber que nós temos os nossos benfeitores espirituais. E saber que Jesus está conduzindo a barca do planeta Terra. Mas nos dizem os bons espíritos, e isso eu estou tirando lá de Obras Póstumas, numa mensagem da parte final deste livro, chamado Regeneração da Humanidade, que além das intercorrências externas, nós teremos intercorrências internas. Quais são essas intercorrências? Suicídios, problemas psíquicos, seja depressão, seja ansiedade, porque muita gente passando por esse liquidificador da transição planetária não aguenta, não suporta, porque as dificuldades são muitas. Nós estamos sendo testados na nossa fidelidade, na nossa resistência. Então, qual é o nosso propósito? Saber que nós estamos amparados. Saber que nessa caminhada de 1000 passos, a gente dá um passo e conta com os nossos benfeitores espirituais. Saber que o barco do nosso planeta Terra não está, como diziam os antigos, a matroca. Que nós seguimos em frente, passando por esse período, que é um período de ressignificação dos nossos passos.
de melhoramento do nosso planeta. E nós só conseguimos chegar ao dia de sol após vencida a noite da tempestade. Nós só conseguimos melhorar efetivamente depois de vencidos os nossos vícios. Então, esse é o período de turbulência, turbulência externa, turbulência interna. Mas é aí que entra a doutrina espírita. O Consolador prometido por Jesus, que nos consola e que nos esclarece, nos dando as significações, nos dando as explicações para que a gente possa efetivamente seguir em frente. Então, nós estamos no nosso melhor momento, estamos na nossa melhor oportunidade de dizer a Jesus, olha, eu estou aqui. E muitos de nós pedimos para estar neste momento na Terra, testando a nossa resistência, testando a nossa fidelidade e testando de fato a nossa modificação. Porque nós somos herdeiros de experiências muito inglórias no passado, onde nós recalcitramos no erro e estamos agora vivendo um período de transição para, apesar de todas as dificuldades experimentadas pelo planeta, a gente conseguir se manter em pé, porque a gente é testado na dificuldade. A pessoa que tem o ímpeto de roubar, ela só é testada quando tem a oportunidade de roubar, e se mantém vígil, e se mantém forte. Então, nós estamos na turbulência para manter a calma, a serenidade, para não fazer igual antigamente, entrando em desespero, reclamando de Deus, reclamando das pessoas, porque existem algumas propostas, e eu vou elencar com vocês 6 aqui agora, da gente dar o nosso contributo para a transição planetária. Porque, basicamente, falando sobre transição planetária, eu trouxe alguns elementos teóricos. Agora eu quero trazer a transição planetária da teoria dos livros, que eu já deixei as sugestões de leitura, para o nosso compromisso. Porque nós podemos dizer que nós temos as nossas contribuições para o mundo se regenerar. Porque, meus amigos, regeneração planetária, período de transição, é quando o ser humano que mora nele se regenera. Não existe transição por fora se eu não transitar por dentro. Porque nós, muitas vezes, queremos mudar o mundo, queremos mudar as pessoas, mas a gente começa isso na nossa interioridade. Então, eu vou destacar aqui 6 compromissos nossos. O primeiro é repensar a nossa espiritualidade. Porque para caminhar para uma terra melhor, como nos diz Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, logo ali na 3ª bem-aventurança, dizendo que os mansos herdarão a terra, eu tenho que saber que eu sou um espírito imortal. Eu tenho que começar a repensar os meus valores, porque se eu sou um espírito, eu tenho que agir como um espírito. E como é agir como um espírito? Me acompanhe aqui nas minhas mãos. Onde está o meu tesouro? Está nas coisas que eu tenho ou estão nas coisas que eu sou? Porque vejam, o que eu tenho hoje? Tenho um carro? Que bom. Tenho uma casa? Que bom. Tenho dinheiro na caderneta de poupança? Que bom. Mas já pararam para pensar que tudo isso nós podemos perder? Já pararam para pensar que tudo isso não é o mais importante nas nossas vidas? Já pararam para pensar que veio um vírus invisível a olho humano e que fez que nós ressignificássemos os nossos passos? Porque o que eu tenho, a gente pode perder. Quantos países tiveram que refazer suas projeções econômicas? Quantas pessoas perderam o seu dinheiro, perderam os seus postos de destaque? Mas e aquilo que eu sou? Porque eu sou um espírito, eu posso fazer o bem às pessoas, isso ninguém me tira. Então, meus amigos, o meu primeiro contributo para o mundo de regeneração é: onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Isso foi Jesus que nos disse, repensar a minha espiritualidade. Porque eu sou um espírito imortal passando por experiências corporais, e não o contrário. Se eu coloco meus interesses nas coisas do mundo, essas coisas eu não levo para o verdadeiro lar. Então, qual é a proposta? Inverter os valores. Eu preciso das coisas, porque eu preciso pagar o colégio da minha filha, eu preciso comprar o leite da minha filha, eu preciso comprar uma roupa para vestir, mas isso não é o mais importante. O mais importante são as aquisições espirituais. São os amigos que eu faço, é o bem que eu espalho, são as lágrimas que eu enxugo, é tudo aquilo que o espírito pode levar. Então, repensar a nossa espiritualidade é: o que eu levo comigo?
Eu consigo colocar dinheiro no meu caixão? Eu consigo levar as apólices da caderneta de poupança para o plano espiritual? Não, então isso não é o mais importante. As pessoas que eu ajudei, isso é importante, porque serão meus advogados no plano espiritual. Então, quando a gente repensa a nossa espiritualidade, a gente passa a agir como um espírito imortal. Eu passo a logicar sobre aquilo que eu falo, porque eu não vou falar conforme me vem na telha, eu vou falar com compromisso e responsabilidade, porque as minhas palavras geram reflexos nas outras pessoas. Eu não vou falar para dividir as pessoas, porque hoje nós falamos para dividir, ao invés de ajuntar. Repensar a minha espiritualidade é saber que a forma como eu ajo no mundo, ela é importante, porque a sementeira é livre, mas a colheita é necessária. Ela se dá de acordo com aquilo que eu semeio. Primeiro compromisso, então, repensar. Eu sou um espírito, eu não sou um corpo material. Segundo compromisso nosso, repensar a minha imortalidade. Porque vejam, qual foi o grande ensinamento que esse vírus trouxe para a gente? Ah, Rafael, morreram mais de 3 milhões de pessoas no mundo. Ah, Rafael, só no Brasil hoje, mais de 550 mil pessoas. Eu pergunto para vocês, morreram ou desencarnaram? Porque nós temos 3 corpos. Corpo de carne, perispírito, de natureza semimaterial, que liga o corpo de carne ao espírito imortal. Questões 93 e 135A do Livro dos Espíritos. E o meu espírito, propriamente dito, que é a minha essência. Quando eu desencarno, eu deixo um corpo de carne, mas eu continuo na condição de um espírito. E volto para minha verdadeira casa. Porque a verdadeira casa é do lado de lá, é do lado espiritual, não é aqui onde nós estamos. Então, repensar a minha imortalidade é entender que eu não perco pessoas. O que eu perco é uma caneca, é um livro, as pessoas se separam temporariamente de nós. Então, quando a gente é devastado pelo sentimento da dor em razão daqueles que desencarnaram, sentir dor é natural, mas a gente não pode transformar a dor saudade em dor revolta. Porque Deus sabe a hora de todo mundo vir ao mundo e retornar à nossa casa verdadeira. Nós somos espíritos, e uma vez foram perguntar a Chico Xavier, se você pudesse, meu amigo Chico, espíritas da posteridade, para que eles tivessem a certeza do consolo dessa doutrina, qual mensagem você deixaria? E Chico respondeu, a alma imortal. Se as pessoas se derem conta da própria imortalidade, o resto, elas chegam pelo estudo. Repensar a nossa espiritualidade, repensar a nossa imortalidade, repensar a nossa fé. Porque vocês acham que no mundo em regeneração, a nossa fé vai ser uma fé crença ou vai ser uma fé certeza? Porque hoje, meu amigo Marcos, a gente tem uma fé crença. E como é que é uma fé crença? É a fé de quem simplesmente acredita. E quem acredita costuma acreditar quando as coisas estão boas. Se eu tenho dinheiro para pagar as contas, eu acredito. Se todo mundo aqui em casa está bem de saúde, eu acredito. Agora, se vem a doença, se vem o vírus, se vem as tempestades, eu começo a desconfiar. Essa é a fé crença. Essa é a fé Tomé. Eu preciso ter certeza. E como é ter certeza? Passar a logicar sobre os atributos de Deus na nossa vida. Porque vejam, eu quero propor uma experiência para vocês. Estou com uma caneca aqui na minha mão. Se eu soltar essa caneca, o que vai acontecer? Vai cair. E porque é de porcelana, ela vai quebrar. Vocês acreditam ou têm certeza? Certeza. E por que temos certeza? Porque existe uma lei chamada lei de gravidade, que empurra todos os corpos sólidos para um centro de força. A física estudou isso. A gente tem certeza na lei de gravidade, mas não tem certeza do amor de Deus. Porque em Deus, eu só acredito quando as coisas estão boas. Num mundo em regeneração, eu deixarei de apenas acreditar em Deus para ter certeza da bondade infinita. Ter certeza da misericórdia, como dizia minha mãe em Itapiruna, a certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador.
Esse é o nosso contributo para o mundo de regeneração. Desenvolver a fé, que sai apenas da crença, que é superficial, para chegar na fé certeza, da entrega a Deus. E Joana de Ângeles, na sua série psicológica, nos diz, nos traz num livro que nós precisamos nos entregar a Deus, confiar em Deus. E eu quero dar mais alguns exemplos, porque eu adoro falar sobre fé. Aqui no Rio de Janeiro, meu amigo, grande parte das pessoas torcem para o Flamengo. E tenho certeza que aí no Nordeste também. Pelo seu sorriso, talvez você próprio seja um torcedor do Flamengo. E você sabe que todo torcedor do Flamengo acredita que o Flamengo vai ser campeão todos os anos? Acredita. Mas nem sempre acontece. E o torcedor do Flamengo fica no estádio assim, eu acredito, mas pode perder ou pode ganhar o campeonato. Porque é uma crença. Ter certeza é mais. Quando eu olho para Deus, eu estando doente ou saudável, eu vou ter certeza, meu Deus, tu estás comigo. Porque se eu estou doente, eu estou aprendendo algo. Se eu estou saudável, é porque eu fiz por merecer essa condição de saudável. Deixa-me trabalhar para prosseguir em frente fazendo o meu melhor. Vou dar mais alguns exemplos. Se você me chamar para ir aí em Natal fazer uma palestra, eu vou entrar dentro do avião. Eu vou chegar lá no piloto do avião e perguntar para ele assim, você está em condições de guiar esse avião? Você tem o seu brevet? Você se alimentou na noite de hoje? Quem fizer isso, o piloto vai achar que está doido. Vai ou não vai? A gente senta na cadeira, encosta a cabeça e ronca, esperando sair de Niterói e chegar em Natal são e salvo. A gente tem certeza disso, não tem? Tem. A gente se entrega na mão do piloto do avião, mas a gente não se entrega com o mesmo fervor nas mãos de Deus. Então, a proposta para a vivência dos dias atuais e do mundo de regeneração é se entregar nas mãos de Deus. É viver Deus em espírito e verdade. Talvez seja a grande proposta para os dias. Eu prometo que eu vou contar a última história. Se eu preciso me operar, meu amigo, porque o médico a gente conhece, mas alguém conhece o anestesista ou o anestesista ele é indicado pelo médico? É indicado pelo médico. E vocês sabem que se o anestesista errar o buraco, 1 milímetro para cima, 1 milímetro para o lado, está feito o estrago. Porque a gente pode sair aleijado da cama da cirurgia. Alguém vai no anestesista antes, olha, eu quero fazer uma entrevista com você. Você fez faculdade de medicina? Você me mostra o seu diploma? As suas credenciais, você bebe? Porque se você errar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, você pode me deixar aleijado. Ninguém faz isso. A gente se entrega nas mãos do anestesista. Qual é a proposta? Se entregar na mão de Deus. Porque seguir para o mundo de regeneração não vai ser a fé Tomé. Olha, eu só acredito se eu ver Jesus com as marcas dos cravos na mão. Não. Eu tenho certeza de que Jesus está comigo. Que Ele é a presença constante. E o que vem para mim é para o meu crescimento. Eu tenho certeza de que a Terra está avançando. Porque hoje as vozes estouvadas do mundo dizem que a Terra está acabando. Será? Será que a nossa fé é que não está vacilando? Sabe por quê, meu amigo? Existem na nossa galáxia 200 bilhões de galáxias. Uma é a nossa Via Láctea. Na nossa Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Um é o nosso Sol, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque um foi reduzido à categoria de planeta não. Giram 8. Um dos menores planetas é o planeta Terra, no qual tem 7,8 bilhões de pessoas. Um deles somos nós. Será que Deus perdeu o controle do nosso pequeno planetinha em si? Travou, acho que foi lá com ele. Não, voltou. Mas fui eu que caí? Acho que sim. Então voltou. Voltou, então tá bom. E o que é isso? O muro que a gente constrói, a gente coloca de um lado quem vota na esquerda, do outro lado quem vota na direita.
O mesmo muro a gente faz, ó, aqui ficam os protestantes, aqui ficam os católicos. Ou então, aqui quem mora na comunidade, aqui quem é mais abastado. Será que mundo em regeneração vai ter tanta divisão assim? Vai ter tanta briga, tanta confusão? Porque hoje, meu amigo, antes de te conhecer como pessoa, eu quero saber em quem você votou. Antes de te conhecer como ser humano, eu quero saber qual é a sua... E não é opção, porque opção está equivocada. Eu quero saber qual é a sua orientação sexual. Essas coisas estão na nossa cabeça. Nós é que criamos os preconceitos, as divisões, porque quando a gente vai no Evangelho de Jesus, lá em Lucas, capítulo 15, quando ele nos fala da parábola do bom pastor, que tinha 100 ovelhas, mas perdeu. Ele deixou as 99 e foi buscar a que se perdeu. Trouxe aqui na Cacunda. Cacunda a gente chama Costas aqui no Rio de Janeiro. Para Jesus não é importante se a ovelha é negra ou branca, vota na direita ou vota na esquerda, é homo ou heterossexual, se mora na comunidade ou se mora na Zona Sul. Zona Sul é o bairro abastado aqui do Rio de Janeiro. Então, o mundo em regeneração vai ser um mundo com mais tolerância e menos divisão, com mais respeito e menos belicosidade. Ah, Rafael, quer dizer que no mundo em regeneração vai ser todo mundo igual? Não. Nós não vamos ficar uniformizados, mas nós vamos, com as nossas diferenças, respeitar as outras pessoas. Olha a proposta do mundo de regeneração. Porque a beleza dos canteiros não é quando existe só rosas. A beleza dos canteiros é quando existe rosa, papoula, hortência, cravo, porque nós somos plurais. O que torna distintiva a doutrina espírita não é porque nós somos espíritas, é quando nós nos tornamos duas pessoas. Daí, que a pessoa não é espírita, mas faz o bem, que ótimo. Religião não é para que todo mundo seja espírita, mas para que as pessoas sejam boas. Por isso, o lema da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo. Então, o mundo em regeneração será um mundo de mais tolerância, de mais fraternidade, e isso nasce dentro de nós. Nosso quinto compromisso, despertar para a caridade. Ah, Rafael, mas a gente já faz isso hoje, mas no mundo em regeneração a gente vai ter que despertar, tirar isso de dentro da gente. Porque, meu amigo, nós passamos por um período agora onde as pessoas vinculavam caridade a templo religioso. Como é que eu vou fazer caridade com a igreja fechada? Como é que eu vou fazer caridade com a casa espírita fechada? E eu sempre me perguntei assim, será que caridade só se faz em casa espírita? Será que caridade só se faz dentro da igreja? Porque nos diz o apóstolo Paulo, no texto dos Atos dos Apóstolos, que é escrito pelo evangelista Lucas. Não pense que Deus veio construir templos feitos por mãos humanas. Deus veio construir o seu templo no coração do homem. Então, onde eu estiver agindo no amor, onde minhas mãos puderem laborar no bem, eu estou fazendo caridade. Começando dentro do meu lar. Começando com a minha esposa, começando com a minha filha, partindo para o meu ambiente de trabalho, com o meu chefe, com o meu subordinado, indo para aquele que eu entro no elevador todos os dias. Eu esqueço de dar o bom dia. Será que eu não vejo o ascensorista ou eu finjo que ele não existe? Então, caridade é algo que a gente faz em todos os momentos, e não apenas dentro de casa espírita. Então, o mundo em regeneração, a gente vai ter menos crença, mais conduta. Olha a proposta. Sexto compromisso nosso para um mundo em regeneração, conectar-se a Jesus. Porque a gente está se afastando do governador do planeta. Veio o vírus para a gente ter tempo de nos reconectar ao governador do planeta. Percebem que todo mundo teve um tempo para repensar, ficou dentro de casa, agora eu estou em quarentena, vou ver televisão o dia inteiro, vou maratonar nas séries. Gente, podemos ver as séries, podemos ver a televisão, os nossos programas preferidos, mas esse tempo que nós tivemos foi para pensar em Jesus, na proposta dele nas nossas vidas. Porque eu vejo hoje a grande dificuldade que nós temos de nos conectar a Jesus. Porque nós gostamos de nos conectar a políticos. Nós gostamos de nos conectar a artistas de televisão, a sociólogos, a jogadores de futebol, nada contra. Nós temos as nossas referências, nós temos os nossos gostos, mas o líder dos nossos corações é Jesus. Então,
No mundo em regeneração, a gente vai sair mais desses interesses materiais, dessas referências transitórias, porque são homens, e vamos migrar mais para o governador do planeta. Fazendo tal qual Saulo, que em hebraico quer dizer orgulhoso, que se fez Paulo, que em latim quer dizer pequeno, porque ele servia ao sinédrio, homens, e passou a servir a Jesus, porque na estrada de Damasco ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Então, no mundo em regeneração, nós é que vamos perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Onde tu queres que eu haja? Então, eu trouxe aí rapidamente 6 contribuições nossas para um mundo em regeneração. Porque o período que nós estamos passando é um período bastante singular. Porque, vejam, a Terra vai avançar, nós precisamos avançar juntos. Porque o que acontece se a Terra for e eu não acompanhar? Muitos dizem que nós seremos degradados para um mundo que nós estejamos de acordo com aquele planeta. Meu amigo, eu não gosto da palavra degredo, porque degredo parece punição, e Deus não pune, Deus é amor. Então eu prefiro a palavra adaptação. Nós precisaríamos ser adaptados num mundo que nós estejamos de acordo com ele. Porque vejam, se um aluno está na 5ª série, ele não tem condições de ir para a 6ª série, e já viram que eu sou velho, né? Porque não se fala série mais, se fala ano. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser degradado para a 5ª série? Não, ele vai repetir a 5ª série, porque ele está mais adaptado às matérias da 5ª série. Quem não acompanhar a Terra vai ter que ir para um outro planeta de provas e expiações que esteja de acordo com os nossos vícios. Já aconteceu isso antes? Muitas e muitas vezes. E existe um exemplo que é quando a constelação de Capela, o mundo de Capela na constelação do Cocheiro, e isso é contado num livro formidável chamado Exilados de Capela, por Edgar Armand, que os capelinos que não acompanharam o seu planeta, que saía de provas e expiações para o mundo regenerado, foram trazidos para a Terra. Porque aqui, eles que ainda eram viciosos, podiam se burilar e igualmente auxiliar no nosso progresso. E quem são os capelinos? Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, os egípcios. Daí nós entendemos por que, em épocas tão recuadas, os egípcios conseguiram construir pirâmides contra a lei da gravidade, aquelas pedras pesadíssimas. Kelps, Kefren e Miquerinos, as 3 pirâmides. Até hoje nós nos perguntamos como eles conseguiram colocar aquelas pirâmides lá. Porque eles não eram daqui, eles eram de outro orbe e vieram para cá. Agora imagine, sair de um mundo com internet, com Wi-Fi, com micro-ondas, com ar-condicionado e ir para o calor do deserto do Saara, no Egito. É isso que pode acontecer com a gente. Mas diz o benfeitor Emmanuel que também os ários ou arianos vieram de Capela para o nosso orbe. Daí a gente entende a civilização grega, a civilização romana, que traziam naqueles tempos recuados noções de filosofia, noções de política, e a gente pode entender, inclusive, porque ainda no século passado, eles que eram viciosos, a gente ouviu falar de um homem que promoveu uma segunda grande guerra mundial, matando 6 milhões de pessoas, Adolf Hitler. O que ele dizia que era? Ariano. Vejam, já trazia os vícios remanescentes de um outro planeta. Porque ainda existem capelinos na Terra que não conseguiram avançar, estão aqui até hoje. Mas também vieram para a Terra os indianos. Daí a gente entende por que eles eram os iniciados. Muito antes do Espiritismo falar em reencarnação, já se falava na Índia de reencarnação, de pluralidade de existências, e igualmente uma 4ª raça, os judeus. Percebem por que os judeus falam em raça eleita, em casta privilegiada? Porque eles trouxeram esse orgulho de lá. Renasceram aqui exatamente para se tornar mais humildes. Mas Jesus escolheu renascer entre os judeus. Por quê? Porque eles eram adiantados, intelectualmente falando, e tinham uma noção, judeus único, o monoteísmo. Ou seja, o governador do nosso planeta renasce num dos povos de Capela, porque eles eram mais avançados para que o evangelho resplandecesse
não só entre os capelinos, mas que os capelinos, juntamente com os terráqueos, nos tempos primitivos, pudessem povoar a nossa terra e hoje a nossa terra pudesse avançar, fazendo aquele mesmo movimento que Capela fez há milhões de anos atrás. Então, meus amigos, transição planetária é esse momento de chacoalhar as nossas almas, para que a gente possa repensar os nossos valores e perguntar a Jesus: o que queres que eu faça? Eu quero ir contigo, eu quero acompanhar o progresso do nosso planeta, eu quero herdar a Terra, conforme prometido no Sermão das Bem-aventuranças. Mas para que a gente herde a nossa Terra, nós precisamos e precisaremos repensar a nossa espiritualidade, repensar a nossa imortalidade, repensar a nossa fé, repensar o nosso senso de tolerância, de fraternidade, despertar para a caridade verdadeira, não para a caridade das trocas, das recompensas, e conectar-se a Jesus. Amigos que estão me ouvindo, já viram como é o girassol? É uma planta bem peculiar, porque ele vai acompanhando o sol. Onde está o sol, o girassol plantado vai acompanhando. O cristão deve ir ao encontro de Jesus. Porque onde estiver Jesus, deve estar o cristão. E aí, meu amigo, a gente passa a se dar conta que, em verdade, não é transição planetária, é transição pessoal. Porque os mundos só evoluem quando eu me melhoro. Porque se eu não me melhorar e servir de exemplo para outra pessoa, o mundo continua estacionado. Então, não há tempo mais para a gente dizer assim: ah, mas está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo. Ah, mas está todo mundo burlando o imposto de renda, mas eu não sou todo mundo. Eu não preciso acompanhar a multidão. Ah, mas está todo mundo brigando por ideologia. Ah, mas eu não sou todo mundo. A minha ideologia é Jesus. Ah, mas está todo mundo se odiando na terra. Mas Jesus nos disse, em João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é o amor, e os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Se nós queremos seguir com Cristo, multiplicarmos na nossa terra e efetivamente transitar com a terra regenerada, o convite é para que nós transitemos pessoalmente e sigamos em paz. Eu quero encerrar as nossas colocações com uma oração do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos convida a repensar na nossa estada aqui na terra, dizendo assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e auxilia-nos sobremodo a entender que a transição do planeta será invariavelmente quando transitarmos ao encontro da sua vontade, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Rafael. Excelente explanação. Gostaria de agradecer profundamente a ter disponibilizado um pouco do seu tempo, né? Que a gente percebe que sua agenda é bem cheia de compromissos, né? A gente acompanha, eu principalmente acompanho as suas redes sociais, o seu canal do YouTube, a gente percebe isso. Eu gostaria só de perguntar ao pessoal que está online se tem alguma pergunta, algo que queira falar. Fiquem à vontade, ou se alguém aqui que esteja presente também. Sua avião sem medo nenhum e venha para Natal, para conhecer aqui o grupo de estudos do Rafael. Venha. Rafael, vou lhe apresentar o nosso médico da casa, Paulo Benevides. Ele gostaria só de dar uma palavrinha.
Boa noite, meu irmão. Obrigado. Boa noite, meu amigo. Que prazer falar contigo. Prazer todo nosso, em nome de todo o nosso grupo. E estamos felizes demais com o presente que você nos deu nessa noite, através do nosso irmão Marcos, que é um trabalhador dessa casa, assim como todos que aqui estão. Eu pediria a você que você assim, se entregasse, viesse dentro do avião, se entregasse totalmente, viesse para Natal. E viesse aqui para conhecer a nossa casa e passear. Estamos aqui para abertos e conhecer o Grupo Cristão Espírito Anguará pessoalmente. Será um prazer muito grande. Se for possível, a casa está de braços abertos e nós também, tá certo? Um beijo no seu coração. Eu te agradeço, viu? Te abençoe e continue assim a iluminar com suas mensagens, com essa forma de você levar o Evangelho de Jesus com tanto amor. Viu? Parabéns. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Que Jesus abençoe os seus trabalhos, porque o trabalho da mediunidade é um trabalho com o Cristo, pelo Cristo, em favor dos necessitados. Que nós sigamos em paz, viu? Muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado. Bom, então, vamos encerrar, né? Mais uma vez agradecendo a Rafael pela palestra muito esclarecedora. Agradecer a presença de todos, aqui tanto online como aqui presencialmente. E quem sabe no futuro, né, a gente não possa vir aqui a uma palestra presencial, né? Quem sabe, quando a pandemia melhorar, as coisas melhorarem, a gente faz um trabalho aqui presencial, né? Quem sabe, né? Aí você vem conhecer a nossa cidade, né? Com certeza. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a você, Rafael. Então, até uma próxima oportunidade, se ele assim o permitir. Agradecer. Um abraço para todo mundo que está aí na Casa Espírita. Um beijo para todos vocês e que nós sigamos em paz, viu, meus amigos? Obrigado. Até a próxima.